Eu nunca vi algum tímido gostar de ser tímido. E eu sei porque eu vivi isso na pele. Eu já fui muito tímida e eu detestava ser tímida. Durante a minha infância, minha adolescência, eu fui muito tímida. E isso me atrapalhou em diversas coisas na vida. Mas como era algo que me incomodava muito, eu aprendi a contornar isso. E hoje eu posso dizer que eu não sou nem um pouco tímida mais. Então, se você não me conhece, meu nome é Amanda e aqui a gente está vivendo e aprendendo. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, deixa seu like para não perder os próximos vídeos, que toda semana a gente fala de um aprendizado diferente e vamos trocando essas experiências. Bom, quando você é uma pessoa tímida, muita coisa na sua vida acaba deixando de acontecer. Você perde oportunidades, você acaba aceitando coisas que você não gostaria de aceitar e você também não consegue expandir, você não consegue ser alguém melhor porque você fica muito bloqueado por conta de ser tímido. Então, eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo de hoje como que eu saí dessa timidez e como vocês podem fazer isso também para sair dessa timidez e viver uma vida muito melhor, uma vida muito mais plena sem a timidez, que vai fazer total diferença para vocês. Bom, como eu disse, eu fui muito tímida na minha infância e na minha adolescência. Isso me atrapalhou em diversos sentidos, porque eu não fazia amizade com as pessoas, então as pessoas tinham que me fazer amizade, só tinha amizade com quem falava comigo. Eu detestava fazer apresentação de trabalho na escola, ficava super nervosa, não gostava nem um pouco que as pessoas reparassem em mim, que me vissem, eu deixava de me arrumar para que ninguém prestasse atenção em mim. Então, só que isso sempre me incomodou. O fato de eu ser tímida nunca foi confortável para mim. E eu sei que todo mundo que é tímido tem um pouco disso, porque você não se sente bem consigo mesmo, você não se sente bem exposto, você não se sente bem no meio das pessoas. E como isso foi uma coisa assim que realmente me afetou muito e eu odiava viver dessa forma, eu acabei fazendo algumas coisas que me ajudaram muito, que eu vou falar um pouquinho delas para vocês. Mas eu também vou falar de algumas outras coisas que podem estar acontecendo com você e que eu também fui me descobrindo nesse meio tempo aí, nesses longos anos que eu fui trabalhando toda essa timidez. Hoje eu não sou nem um pouco mais tímida, hoje eu consigo falar em público, inclusive eu gosto de falar em público, se tiver que fazer alguma apresentação, explicar algo para alguém, eu gosto, sabe, de ter esse destaque, de mostrar para as pessoas o que eu sei, o meu conhecimento. E zero timidez, então hoje em dia eu consigo lidar muito bem com isso, ela já não existe mais. Mas tem uma coisa que existe em mim e que é algo assim que eu não tenho intenção de mudar, e eu já aprendi a viver com isso, e é legal você fazer essa autoanálise também para você ver se não é isso que está acontecendo com você. Bom, além de ser tímida, eu sou uma pessoa também introvertida, e isso eu descobri, né, que não era só timidez o que eu tinha, porque a timidez, ela te dá medo, ela te bloqueia, mas a introversão é um pouquinho diferente da timidez. A introversão é quando você realmente não gosta de estar no meio das pessoas, quando você não sente falta de estar com muitas pessoas, contrário do extrovertido, né, que o extrovertido se dá bem com todo mundo, faz amizade com todo mundo, fala com todo mundo. Não, o introvertido, ele tá ali no cantinho dele, ele tá observando, ele tá no meio das pessoas, mas ele não sente falta de conversar, de ter muitos amigos. Ele é uma pessoa que geralmente vive muito bem só, que gosta de estar sozinho. E eu descobri que eu era também introvertida. Além de ser tímida, eu era introvertida, mas existe uma grande diferença entre essas duas coisas. A timidez é algo que você pode sim mudar em você, que você tem total capacidade. Conforme você vai trabalhando, até aplicando algumas coisas que eu vou falar aqui pra vocês, você consegue se livrar dela 100%. A introversão, se você for uma pessoa introvertida, o que geralmente acontece com quem é tímido, você é algo mais difícil de mudar, porque faz parte da sua personalidade, faz parte de quem você é. Existem as pessoas introvertidas e as pessoas extrovertidas, e tá tudo bem você ser uma pessoa introvertida. Eu demorei muito tempo para aceitar que eu era introvertida, porque eu achava que era ruim, eu achava que só as pessoas extrovertidas se davam bem na vida, só as pessoas extrovertidas eram legais, e então demorou um bom tempo para eu aceitar
que eu era uma pessoa introvertida e que tá tudo bem ser uma pessoa introvertida. Inclusive hoje eu gosto de ser introvertida, porque eu não me veria jamais sendo uma pessoa extrovertida, então eu prefiro ficar eu no meu cantinho, sem precisar ser extrovertida. Então, a partir do momento que você identifica que você é uma pessoa introvertida e você aceita isso, você consegue lidar muito melhor com a timidez. Porque daí a timidez é algo separado, é algo que você sabe que você consegue mudar. A sua introversão não. Então, por isso que você tem que identificar o que é realmente timidez e o que é realmente introversão dentro de você. Porque a pessoa que ela é tímida, ela vai ficar recuada, ela vai ficar no canto, ela vai ter medo de se falar com as pessoas. O introvertido não, o introvertido ele tá super bem com isso. Ele não precisa das outras pessoas ao redor dele, não precisa estar em contato, não precisa fazer amizades o tempo todo. E é diferente porque ele se sente bem com isso. O tímido não, o tímido tá sempre incomodado com o fato dele não conseguir avançar, ele não conseguir se expor. E você consegue muito bem ser uma pessoa que faz uma apresentação em público e é introvertido, que é o meu caso. Eu já consegui várias vezes depois, que eu venci a timidez, fazer apresentações em público, falar com pessoas, dar aula. Então eu já consegui superar isso, mas eu continuei sendo introvertida. Então tem essa diferença que você precisa identificar o que é timidez e o que é introversão no seu caso. Então agora eu vou contar para vocês um pouquinho como que eu superei a timidez. Foi desde a minha adolescência. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu queria trabalhar muito cedo, não só pela independência financeira, porque quando você é adolescente você ganha muita coisa, mas é bom você ter seu próprio dinheiro. Mas também eu comecei a trabalhar porque eu sabia que era algo que ia me ajudar, e me ajudou muito, muito mesmo. Mas assim, eu trabalhava com o público, então eu era menor aprendiz ali com 15 anos. Eu comecei a trabalhar numa farmácia e nessa farmácia eu fazia reposição, limpeza ali das gôndolas, ajudava o pessoal que estava ali na loja e vira e mexe vinha um cliente falar comigo e eu super tímida assim. Eu estava trabalhando, o que eu ia fazer? Ia me esconder? Não tinha como. Então eu me forçava a falar com as pessoas, porque era a minha obrigação do trabalho ali atender bem o cliente. Então isso me ajudou muito, muito mesmo a ser uma pessoa menos tímida. Foi assim, algo assim, eu mudei da água pro vinho nessa época, porque eu era tipo um bicho do mato, não falava com ninguém. Tanto que foi algo até minha família comentou comigo, que eu tinha mudado muito depois que eu comecei a trabalhar com atendimento ao público. E isso de verdade, assim, me ajudou muito, me tirou desse esconderijo que eu ficava, sabe? Que eu não queria que ninguém me visse, ninguém me notasse. Outra coisa que me ajudou muito, e eu aconselho também todo mundo que é tímido a fazer, mas é algo assim bem fora da zona de conforto, é o teatro. Eu fiz teatro na minha adolescência também, mais ou menos nessa mesma época aí eu fazia, eu acho que um pouquinho até mais nova, com uns 14 anos. E no teatro eu fazia na igreja, a gente tinha toda semana o ensaio do teatro. Eu me apresentei umas 2 vezes só, mas o mais legal era o teatro em si, o ensaio do teatro, Porque aí você tinha exercícios de improvisação, exercícios de fala, você tinha que ficar na frente das pessoas. E como era algo divertido pra mim, eu não sentia tanto esse desconforto, Eu tinha só uma amiga que fazia comigo também, mas o restante das pessoas eram todas desconhecidas. Mas era algo tão dinâmico que você nem percebia que você estava ali no meio, falando com aquelas pessoas, improvisando, dando o seu melhor. Lógico que no começo, você fica todo assim, acanhado. E foi transformador fazer teatro. Então eu gostava muito de fazer teatro e foi algo assim que eu percebi também que me ajudou muito a perder a timidez. E aí, além dessas coisas, eu li bastante livros. Aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livro muito bom que te ajuda algumas técnicas de você conversar com as pessoas. Um dos livros que eu li foi esse, então ele me ajudou muito, muito a entender melhor, como é que funcionam as pessoas, porque quando você é tímido você não entende como as pessoas funcionam, você só observa, mas como você está muito bloqueado pelo medo da timidez, você não entende que é super simples. Então tudo começa, quando a gente começa a trazer para nossa mente que as coisas são simples, que as coisas são leves. Às vezes a gente que exagera, achando que nossa, as pessoas vão me odiar, nossa, se eu falar alguma coisa eu vou pagar o maior mico, vai todo mundo ficar olhando para mim. Gente, as pessoas não estão nem aí para vocês, sendo bem sinceros, tá? Hoje eu já percebo isso.
Então, como uma pessoa introvertida, eu tenho muito essa observação do mundo, sabe? As pessoas estão nem aí pra você, elas estão se importando com elas. E isso é muito vantajoso pra gente que é tímido, porque a gente percebe isso. Você pode falar uma coisa ali e a pessoa que você falou não vai lembrar nunca mais do que você falou. Você vai ficar martelando, ai, eu falei aquilo que eu não devia ter falado, ai, porque tava nervosa. Mas as pessoas não vão nem lembrar que você falou isso, tá? Então, assim, sendo bem sincera, é uma coisa que quando a gente coloca na nossa cabeça que as pessoas não estão nem aí pra gente, é uma coisa que ajuda muito a vencer a timidez. Outra coisa que eu fiz para vencer a timidez e que também me ajudou muito é me colocar fora da minha zona de conforto. Mas assim, não é aquele negócio assim absurdo que eu vou ficar extremamente com medo, tá? Não é tipo, ai, não, eu vou, sei lá, cantar em algum lugar na frente de 10 mil pessoas e vou me expor. Não, não é assim, porque não é assim que funciona. Tem que ser gradualmente, tá? Um dia você vai ali num evento, que você vá num trabalho da faculdade, da escola, do seu próprio trabalho, um evento do seu trabalho, você vai chegar e conversar com alguém, puxar um assunto, porque as outras pessoas também estão preocupadas em conversar e que ninguém fala com elas. Você vai começar fazendo isso, falando com uma pessoa, depois você já vai num grupo maior com 2 pessoas. Quando você se sentir à vontade, você conversa, apresenta alguma coisa em alguma reunião, se expõe, ergue a mão, pergunta, na sala de aula, tá trabalhando, tá estudando, levanta a mão, pergunta. Então, são essas pequenas coisas que vão tirar você da sua zona de conforto e colocar você vendo que isso é algo totalmente normal. Então é muito simples, é algo que leva tempo. Eu não sei te dizer mais ou menos quanto tempo eu levei para sair da timidez, mas acredito que na minha adolescência até a minha vida adulta ali, acabou. Foi bem assim, algo imperceptível, sabe? Foi se tornando cada vez mais natural pra mim. E com certeza, com a prática e com o tempo, isso também vai se tornar natural pra você. Então não adianta você querer parar de ser tímido se você não se tira da sua zona de conforto, se você não faz novas amizades, se você não sai do seu quarto, se você não sai da sua casa pra falar com as pessoas, se você evita todo tipo de contato com as outras pessoas, todo tipo de exposição, não vai dar certo. Mas a primeira coisa é o que eu falei, você tem que colocar na sua cabeça que é simples, que as pessoas não são, sei lá, superiores a você, elas não são melhores do que você, as pessoas são só pessoas. E quando eu entendi isso, foi muito mais simples, porque até eu tinha esse problema com pessoas com cargos maiores, né? Por exemplo, chefes, pessoas com situação financeira melhor do que eu sempre tinha essa dificuldade de chegar nessas pessoas, porque eu ficava, nossa, ainda eu usava essas pessoas, mas não. Depois de terapia, também, que é uma coisa que eu indico pra vocês, depois de muita terapia, eu comecei a entender que pessoas são só pessoas, independente do cargo que elas tenham, independente se ela é mais extrovertida do que você, se ela tem mais amigos do que você. Pessoas são só pessoas, e é muito simples de você colocar isso na sua cabeça. Quando vem aquele pensamento, ai não posso, ai não porque fulano é melhor que eu, sempre tudo começa pela nossa cabeça. Quando a gente coloca pensamentos dentro da nossa cabeça de forma consciente, isso vai para o nosso subconsciente, é o subconsciente que manda em tudo. Então quando você começa a se adaptar, não, as pessoas não são melhores que eu, as pessoas são só pessoas, eu vou conseguir, vai dar certo, ninguém tá olhando para mim, eu vou fazer, ninguém se importa comigo, né, nesse aspecto. Então fica muito mais fácil, você consegue se desbloquear para conseguir fazer essas coisas. Então, por mais que sejam simples e óbvios esses conselhos que eu tô dando aqui para vocês, é o que tem que ser feito. Não existe fórmula mágica, não existe segredo. Para sair da timidez, você tem que sair da sua zona de conforto, e você pode sim usar meios que te facilitem isso mais. Leia livros, faça algum teatro, faça alguma aula de alguma coisa, sei lá, algum hobby que você queira, porque você vai estar em contato com outras pessoas, né? No trabalho você tem que se esforçar um pouquinho mais para se destacar, para levantar uma mão, perguntar alguma coisa, para sugerir alguma coisa. Então, assim, é só você que vai conseguir te tirar dessa timidez, porque a timidez, ela tá muito interligada também com a autoestima.
E quando você trabalha a sua autoestima, quando você tá fazendo essas coisas, né, se expondo, você tá trabalhando a sua autoestima. Você tá confiando em você mesmo para você se destacar, para você falar o que você pensa, porque é muito triste a gente viver com timidez. Eu já passei por diversas situações em que eu não sabia falar não. E até falar não ainda é uma dificuldade que eu tenho até hoje, mas não por timidez, agora por outros motivos. Mas quando eu era tímida era muito mais difícil falar não, de não aceitar coisas erradas. Eu fui e comprei alguma coisa, mas não veio do jeito que eu queria. Tá bom, não vou incomodar outra pessoa. Não vou me expor, não vou falar. Então isso é prejudicial, é muito prejudicial pra gente mesmo, sabe? As outras pessoas estão vivendo a vida delas e a gente tá aceitando menos do que a gente merece, porque a gente tem vergonha, porque a gente tem medo de falar, porque a gente tem medo de se expor. Então por isso que vencer a timidez é algo que muda totalmente a nossa vida. E eu tenho certeza que parar de ser tímida vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha vida. Porque hoje em dia eu sou empreendedora, eu consigo falar com qualquer pessoa, eu consigo falar com os meus clientes sem ficar nervosa, eu consigo também apresentar alguma coisa se precisar apresentar, explicar para as pessoas, me destacar, falar em um microfone se me derem, eu consigo, é super tranquilo. E eu, igual eu falei no começo do vídeo, eu gosto disso. Hoje em dia eu gosto porque, para quem já foi muito tímida, você ter essa sensação de que você consegue fazer algo que você não conseguia fazer um dia, é incrível. Então por isso que eu gosto hoje até inclusive de que me coloquem num ponto ali de destaque para eu falar alguma coisa, porque é algo assim realmente que foi libertador e que eu comemoro muito isso hoje. Então treinem muito. Se vocês quiserem, já antes de conversar com alguém, fazer um roteiro na sua cabeça para você não ficar nervoso, pode fazer. Pode treinar no espelho, pode falar, fazer na sua cabeça, inventar histórias, pode fazer. Porque são essas coisas que vão te ajudar também, porque aí você se sente mais confiante. Se você colocar na sua cabeça, não, eu tenho controle dessa situação porque eu sei exatamente o que eu vou falar, fica muito mais fácil pra você. Então essa é outra dica que eu dou também, que é algo que eu faço inclusive até hoje. E fica por aqui esse vídeo. Eu espero muito que tenha ajudado você a sair dessa situação, ou pelo menos dar o primeiro passo para sair da timidez, porque tudo vem da sua consciência, tudo vem do dia que você decide mudar de vida. E pode ter certeza que muda muita coisa. Então eu acredito que sim, assim como eu venci a timidez, você também pode vencer a timidez.